Bom, voltemos lá então. É, então, né, a resposta, né, quando você tem uma resposta inflamatória exacerbada, no caso do Covid que a gente estava dizendo aí, o AINE não era muito apropriado porque ele estava, inclusive, sob suspeição, porque os AINES eles aumentam a expressão da enzima, né, de uma enzima de superfície, que é a ECA2, que está muito presente no pulmão, né? E ela é fundamental na adesão do vírus. Então, era uma suspeita, não está confirmado, mas era uma suspeita. Por outro lado, a outra classe de anti-inflamatório que a gente tinha, dos corticoides a gente já sabe que é imunossupressor, né? Então, como é que eu vou usar num processo infeccioso um imunossupressor? Então, é uma dúvida muito grande. Apesar de que eles estão avaliando, sim, o uso dos corticoides nesses casos. Né? Eu vi uma discussão do médico lá de São Paulo, falando que está sendo avaliado, dependendo do caso, dependendo da gravidade, pode ser usado. Então, essa seria a resposta correta, né? Ou seja, né, aqui está descrevendo todo a finalidade do processo inflamatório e colocando aqui que, entretanto, se for exacerbada, é o problema dela aqui, ela precisa ser controlada farmacologicamente. Ela não deve ser extinta. Eu não estou querendo extinguir toda a resposta inflamatória, mas eu tenho que controlá-la, colocá-la dentro dos níveis de normalidade. Entendido? Alguma dúvida quanto a essa questão? Não? Podemos mandar? Tudo bem. Aqui, né, as outras alternativas, né, o uso de anti-inflamatório favorece o desenvolvimento da resposta imune, pois elimina mediadores danosos do organismo. Então, assim, eu posso até, se alguém tiver alguma dúvida dessas alternativas, discutir, mas para a gente aproveitar o nosso tempo, porque eu vou liberar a prova para vocês às 9 horas, tá? Então, para a gente ter tempo aí de resolver pelo menos as questões aqui. Depois a gente passa olhando essas alternativas. A segunda questão era das alternativas listadas abaixo, todas estão relacionadas ao processo inflamatório. Entretanto, somente uma pode ser considerada, em última análise, como objetivo mesmo da inflamação. Avalie e escolha a alternativa. Então, essa daqui foi, né, aqui 9 em 14 que responderam essa questão, mas alguém deixou essa questão em branco, né? 9 em 14 responderam corretamente, né? Que é o caso, né? É preparar a área lesionada para o reparo tecidual. Em última análise é isso mesmo, porque eu aumento a vascularização, né? Aqui está errado, vasoconstrição não tem nada a ver, né? Eu aumento a vascularização, aumento o fluxo sanguíneo na área lesionada, mas esse não é o objetivo, esse aí é o meio, né? O objetivo é o reparo. Né? O reparo ali da área lesionada, preservar aquela área lesionada de uma infecção. Então, né, eu amplio a permeabilidade vascular, eu aumento o fluxo sanguíneo, eu provoco estímulo de células de defesa, né, necessário, mas isso tudo para quê? Para preparar a área para o reparo. Então, esse é o objetivo. Os outros são meios, né? São meios de eu chegar a esse objetivo. Beleza? Inclusive na questão anterior, né, aqui já estava falando da própria finalidade, né, do processo inflamatório, né? Então, promover a sobrevivência do tecido, reparo e recuperação. Então, se você tivesse pegado essa sequência, vendo uma e outra questão, uma praticamente responde à outra. Ok? Alguma dúvida nessa segunda? Tudo ok? Terceira, sabe-se que logo no início da inflamação, os ácidos graxos, né, como o ácido araquidônico, né, são liberados, provenientes da quebra de fosfolipídios. Então, a fosfolipase, né, aquele processo todo que a gente já conhece. O ácido araquidônico é o ácido graxo que gerará os eicosanoides, né, após a sua metabolização por algumas enzimas. Analise as assertivas abaixo e selecione a alternativa correta. Então, a primeira assertiva está dizendo o seguinte: não há reservas pré-formadas de prostaglandina
e de leucotrienos. São sintetizados em praticamente todas as células, numa taxa proporcional determinada pela liberação de ácido araquidônico dos lipídios de membrana em resposta a estímulos apropriados. A segunda, na via da ciclooxigenase, gera eicosanoides como a prostaglandina, tromboxana e prostaciclinas. A via da lipoxigenase produz leucotrienos. Não é? Então tá. E a terceira, a COX-1 é ligada à inflamação e é particularmente evocada após estímulos lesivos no tecido. Já a COX-2 é constitutiva. Isso é, produz eicosanoides em quantidades normais e necessárias para a normal homeostasia do organismo. Então, nós temos aqui o seguinte, aqui houve uma inversão, né? nessa assertiva 3 houve uma inversão. Quem é estimulada pela inflamação, né, pelo processo lesivo, é a COX-2. E quem é constitutiva é a COX-1. Né? Então, essa daqui estaria errada. Né? A 1 correta, né? É isso mesmo, a gente não tem um estoque. As prostaglandinas elas não têm nenhum lugar para poder ser estocada. Ela não tem uma vesícula, não tem nenhuma célula que armazene prostaglandina. Então, é fundamental que ela seja sintetizada a partir da necessidade. Tá? E aqui está correto, né? A ciclooxigenase, que gera, né, os eicosanoides, como a prostaglandina, os tromboxanos e as prostaciclinas. Já a lipoxigenase, né, que é a parceira aqui da ciclooxigenase no processo de degradação do ácido araquidônico, é que produz os leucotrienos. Então, tá, assertiva 1 e 2 estão corretas. Essas aqui, 8 em 15, acertaram. Ok? Beleza, vamos lá. Isso aqui é um texto um pouco grande, mas é contando basicamente sobre o spray de pimenta, né, que foi um artigo retirado da revista Super Interessante. Então, eu peguei esse artigo porque, ao ler esse artigo, eu vi um erro nele, né, na época que eu li. Na época, eu nem ia ser assinante de Super Interessante, nem nada. Não sei como é que esse negócio caiu na minha mão. Eu acho que foi um negócio de Facebook que apareceu e tal. Eu fui lá olhar o artigo e eu vi um erro. E aí eu falei assim, obviamente que a gente fica sempre atento procurando alguma coisa para colocar em prova, né? E na época eu guardei esse artigo para poder usar em prova. Então, basicamente, descreve a utilização desse spray, dizendo que tanto ele quanto o gás lacrimogênio, né, são considerados como formas de tortura pela Anistia Internacional. Então, apesar disso, o uso é liberado na maior parte dos países, né? Falando da substância que promove o efeito, que é a capsaicina, né? Então, que é uma substância que promove a irritação, né, nos olhos, nas vias respiratórias. Então, na pele, o spray estimula a liberação de substâncias anti-inflamatórias. Não é, né, gente? Substâncias inflamatórias, né? Ou mediadores inflamatórios e vasodilatadores, podendo causar vermelhidão e inchaço facial, né? E por aí vai. Então, esse aqui foi o erro que eu tinha percebido, né? Dizendo aqui também, quer ver, a capsaicina, componente ativo das pimentas, né? Última coisa aqui, terminações nervosas, substância ativa terminações nervosas, sensibilizador e a temperatura, né? Bacana. Então, quando a gente fala que ela ativa, né? Eu tenho duas possibilidades. Bom, vamos chegar aqui nas assertivas para a gente discutir isso. Então, tá lá. Primeira assertiva. A atividade broncoconstritora citada no texto provavelmente se dá devido à ativação da reação inflamatória e produção de leucotrieno pela COX-2. Ó, gente, pode até aqui estaria certo, tá? Se eu tivesse parado aqui, eu diria que essa afirmativa está certa, tá? Mas aqui não é COX-2, né? É LOX, né? É a lipoxigenase. Então aqui dançou essa 1. 2. Podemos dizer que a capsaicina é uma substância de atividade algésica, dentre outras propriedades inflamatórias. Então aqui no texto que eu falei, né? Ela falou que ela ativa
terminações nervosas sensíveis à dor. Então, ela é algésica. Diferente, por exemplo, da prostaglandina, que é hiperalgésica, ou seja, ela só aumenta a sensibilidade, ela não ativa, ela só, vamos dizer assim, amplifica o efeito de substâncias algésicas, como é o caso da capsaicina, como é o caso da bradicinina, por exemplo. Certo? Então está correto a 2. Terceiro, o terceiro parágrafo contém um erro conceitual, quando em seu início trata os mediadores químicos da inflamação. Foi isso que eu citei aqui, né? Então essas substâncias não são anti-inflamatórias, ao contrário, elas são inflamatórias, correto? Então seria 2 e 3, né? Então apenas a 2 e a 3. Aqui só 2 pessoas em 13 acertaram, né? Caíram numa pegadinha aqui que a maior parte das pessoas respondeu o quê? Que todas as assertivas estão corretas. Então escorregaram justamente aqui, né? Então, ficar atento, né? Quem produz leucotrieno é a LOX e não a COX. 5. A permeabilidade vascular aumentada ocorre por ação da histamina, bradicinina, citocina em geral, né? Alguns desses resultados são a passagem de plasma e leucócitos para o sítio inflamatório. Esses 2 fenômenos damos respectivamente os nomes de plasmodiapedese, né, o plasma, e leucodiapedese, os leucócitos. Quanto a esses 2 processos, analisa as assertivas abaixo. Então, na plasmodiapedese ocorre perda de proteínas plasmáticas para os tecidos e, consequentemente, formação de edema. Não só proteína plasmática, como o próprio líquido, né, do plasma, e isso vai, obviamente, levar ao inchaço daquela região, o edema naquela região. Correto. 2. Né, na leucodiapedese, a quimiotaxia oriunda dos mediadores químicos atrai os leucócitos para o sítio inflamatório. Vocês lembram, né? Então, por exemplo, principalmente lá a histamina está jogada lá, o leucócito está passando, então aquilo ali serve como um sinal, né, para poder chamar quimiotaxia. Após magiar os vasos, essas células rolam sobre a parede e acabam por passar também para o tecido. Então é o processo aí da leucodiapedese. Tanto a leucodiapedese quanto a plasmodiapedese contribuem para a ação do sistema imune no sítio inflamatório. O aporte de macrófagos e imunoglobulinas depende desses 2 processos, respectivamente. Selecione a alternativa que representa o resultado da sua análise, né? Então, aqui, todas estavam corretas. Lembrando, isso foi uma questão que saiu na sexta-feira. O pessoal perguntando, porque no slide está colocado lá que no processo inflamatório agudo, os tipos celulares eram neutrófilos, não sei o que mais. Gente, lembrando, os tipos celulares, eles vão variar de acordo com a evolução do processo inflamatório. Mas macrófago, por exemplo, ele está presente em todos. Ele só vai estar mais presente, ou seja, ela vai ser a célula mais presente no processo inflamatório crônico. Mas no processo inflamatório agudo, ele também está presente. Se eu não tivesse macrófago ali, né, qualquer infecçãozinha entrada lá de micro-organismo, como é que eu ia resolver aquilo? Né? Então, o macrófago está presente, sim. O macrófago, lembrando, né, ele passa, né, são células, né, leucócitos que passam ali e amadurecem, né, formando, então, os macrófagos ali na região. Imunoglobulinas também estão presentes. Por exemplo, nós vamos discutir depois de processos alérgicos, né? Então, no processo alérgico, né, a IgE é fundamental para iniciar o processo alérgico. Ela, inclusive, é uma ativadora da degranulação do mastócito. Então, né, são coisas que estão presentes, sim. Então, lembrando, eu tenho macrófago tanto na inflamação aguda quanto na inflamação crônica. Na inflamação crônica, eu tenho um número maior. Né? Ela é uma célula que prevalece lá naquela inflamação, mas ela também está presente no agudo. Então, na inflamação aguda, 3 maiores componentes são, né, alteração do calibre e fluxo,
aumento da permeabilidade e migração de leucócitos. Os sinais cardinais, a gente já falou aí, né? Cansado de saber, papapá. O aumento da permeabilidade causado pela inflamação permite o extravasamento de líquido rico em proteínas no intestino. Esse fato gera acúmulo de líquido no intestino, promovendo edema ou tumor. Além disso, ocorre vasodilatação, a qual leva ao aumento do fluxo sanguíneo caracterizado pelo calor e rubor. Aqui é só para poder fazer uma ligação, então, entre uma e outra coluna, né? Então, eu tenho aqui a histamina. Vamos ver o que a histamina é. Então, a histamina tem as possibilidades aqui de uma atividade dependendo, de sua atividade depende do início do processo inflamatório. Beleza. Né? A histamina, ela depende, o processo inflamatório, ela está logo no início do processo inflamatório. Logo após a injúria tecidual, atuará nos mastócitos. Não, peraí, aí já descartei a histamina, não é ela. Né? Quem que pode ser essa daqui? Né? Atuará nos mastócitos, das que eu tenho presente aqui, né? Aqui é liberada pelo mastócito, aqui é formada depois da degranulação do mastócito, então não é ela. E essa daqui também, o PAF, né, que é o fator de agregação de ativação plaquetária, também é posterior. Tromboxano, mesma coisa, devido à degradação. Então, sobrou para mim a fosfolipase. Exatamente, ela atua, ela está no início do processo inflamatório e ela atua em cima do mastócito, né, quebrando aquele fosfolípido de membrana, produzindo ácido araquidônico. E a histamina, vamos continuar procurando ela aqui. Uma das responsáveis pela interrupção de hemorragias, não é o caso, né? Ativa as plaquetas e induz a sua agregação. Vejamos aqui, né? Eu tenho algumas possibilidades aqui, né? Eu tenho aqui a tromboxana 2, que a gente já falou que é uma possibilidade, né, de agregação, e tem o PAF, que é o fator de ativação plaquetária, né? Então, mas o PAF tem uma diferença da tromboxana 2, é que a tromboxana é produzida pela COX e o PAF não. Então aqui, né? Produzida pela COX-1 é um agregador plaquetário importante na coagulação. Então a tromboxana 2 é D. E o PAF seria então letra C, não é isso? Beleza. Não, letra B, desculpe. Né? E sobrou prostaglandina, ainda estamos procurando a histamina, né? Induz hiperalgesia, hipertermia e quimiotaxia. Não, isso aqui é a prostaglandina, né? Mediador químico que inicia o processo da letra C. Então seria 1C, tá aqui. Tá aqui, certinho. 1C, 2E, né? 2E, exato, que a gente falou. 3B, 3 que é o PAF, responsável pela interrupção. 4E, não, 4D, desculpe, 4D. E 5A, né? 5, que é a fosfolipase A2A. Perfeito. Né? Então, isso aí é só para a gente lembrar. Tem que ficar atento a alguns detalhes, né? Para poder, quando tem dúvida, o que diferencia uma da outra. Né? Alguma dúvida ali? Não, né? Os efeitos anti-inflamatórios estão associados à presença de inibidores da enzima chamada ciclooxigenase 2. Tá? Então, essa enzima degrada substâncias liberadas pelos tecidos lesados, papapá, a gente já sabe. Os anti-inflamatórios produzem efeitos indesejáveis decorrentes principalmente da inibição de uma outra enzima, que é a COX-1, responsável pela formação de prostaglandinas protetoras do muco gastrointestinal, reguladora da função renal e da coagulação sanguínea. Então, quanto a COX-1 e 2, o processo inflamatório e reações adversas provenientes do seu bloqueio, analise criticamente as assertivas abaixo. Então, aqui era para poder a gente fazer a soma delas, né? Então, 2, 4, 8, 16 e 32. Então, tem lá, fosfolipase A2 é a principal enzima envolvida na produção de ácido araquidônico, sendo este o substrato para a ciclooxigenase e para a lipoxigenase. Correto? 2, então, está aí.
Na inflamação, a COX-2 é a principal responsável pela produção de medidores químicos como prostaglandinas, prostaciclinas, tromboxanas e leucotrienos. Pô, aí chutou o balde, né? Leucotrieno não, né? Então essa daí está fora. Um bloqueio na COX-1 e 2 pode desencadear uma crise de asma ou rinite em pessoas predispostas. Vocês lembram que eu falei isso? Por quê? Se eu bloqueio essas duas aqui, o ácido araquidônico vai todo para LOX, para lipooxigenase, e vai produzir quem? Os leucotrienos, que são os principais envolvidos aí com esse processo inflamatório, né, de crise asmática, né? Então, envolvidos nele. Então, está correto. Então, 2 e 8, 10, né? Os anti-inflamatórios não devem inibir todo o processo inflamatório, pois a inflamação tem função protetora e regenerativa para os tecidos. Olha a resposta da outra questão lá, né? Então, aqui deu 26, né? 26. Aí, inibir somente a COX-2 pode levar a problemas trombóticos. A gente falou, né? Quando eu inibo somente a COX-2, aí o ácido araquidônico acaba sendo um aporte maior para a COX-1, levando à formação de tromboxana A2, que é responsável pela agregação plaquetária. Então está correto. Então era 26, 26 com 2, 28, 58. Letra E. Perfeito. Ok? Muito bem. Vamos à próxima aqui, questão 8. Vamos lá. A inflamação. Não, é isso mesmo. A inflamação e seus sinais estão intimamente correlacionados com os mediadores químicos. Conhecedor dos sinais cardinais da inflamação e das propriedades fisiopatológicas da histamina, na inflamação, analisa as afirmativas abaixo e selecione todas as verdadeiras. Tá? Beleza. Então vamos ver. A histamina, além da situação quimiotáxica, orienta linfócitos B para o sítio lesionado. Não é, né? Neutrófilo, basófilo, eosinófilo, mas leucócito não. A histamina, através de sua ação hiperalgésica, dessensibiliza. É o contrário, se ela é hiperalgésica, ela vai sensibilizar e não dessensibilizar. Né? Então está errado. Aqui a questão certa, vamos ver as erradas aqui. A histamina, através da sua ação vasodilatadora, aumenta a permeabilidade dos vasos, o que ocasiona drenagem linfática e perda de função. Nada a ver, né? Se tivesse drenagem linfática, não tinha edema, né? Então, a histamina, através de sua ação algésica, ela não é algésica, né? Estimula nossos receptores, o que ocasiona prurido e edema. Ela é hiperalgésica, ela não é algésica, tá? Beleza. Então, 6 em 12 acertaram aqui, que a histamina, através de sua ação vasodilatadora, aumenta o fluxo local, o que ocasiona aumento da temperatura e vermelhidão do sítio lesionado. Perfeito. 9. Um dos principais problemas do uso prolongado de corticoides diz respeito à sua retirada. Conhecedor da fisiologia dos corticoides endógenos, analise as opções abaixo e selecione a que melhor explica o que gera esse problema e como pode ser contornado. Bom, beleza. Então, eu vou direto aqui na resposta correta, só para a gente analisar e ter mais tempo de eu responder isso daqui com calma. Vai ser importante também. Olha, o uso prolongado de corticoides exógenos ocasiona mecanismo de feedback negativo. Lembrando, normalmente esse mecanismo de feedback negativo ele já ocorre, ele é fisiológico. Então, quando eu tenho liberação da cortisona, do cortisol, de manhã cedo lá, que está no pico dele, né? Quando ele alcançar a concentração adequada, a própria presença dele no sangue vai lá no hipotálamo, impedir que o hipotálamo libere o fator estimulador de liberação da corticotrofina, né? Aí a hipófise vai inibir a liberação do ACTH. O ACTH vai parando de ser liberado, lá na suprarrenal, eu vou parar de produzir e de liberar glicocorticoide, né?
Então, é um mecanismo que a gente chama de feedback negativo justamente por conta disso, né? Enquanto eu tiver um nível adequado do cortisol, ele vai estar inibida uma nova liberação dele. Tá? Então, isso é chamado de feedback negativo. Óbvio, se eu uso uma substância de fora do meu organismo que imita a ação do cortisol, ele também vai ocasionar a diminuição lá da atividade, né, do ciclo todo, né, que a gente chama de eixo hipotálamo hipófise adrenal, né, ou hipotalâmico hipofisário adrenérgico, tá? Então, seriam os dois, essas três glândulas, né, ou três estruturas, melhor dizendo. O hipotálamo controla a hipófise, que libera o hormônio que controla a adrenal, aí ela libera o hormônio que vai agir de novo em cima do hipotálamo, impedindo que o hipotálamo, falando para o hipotálamo evitar a liberação aí da hipófise. Então é um mecanismo de feedback, isso que a gente chama de feedback, é retroalimentação. Em português, né, esse feedback significaria isso, uma retroalimentação negativa. Né? Então é igual a boia lá na caixa d'água. Quando chegou em determinado nível, aquela boia impede que mais água caia. E é isso que acontece aqui, nesse eixo. Tá? Então, se eu estou usando uma substância exógena, ela vai produzir o mesmo efeito. Só que, quando eu fico muito tempo usando isso, eu promovo uma depressão da atividade adrenal, né? E se eu retirar isso de uma vezada só, né, eu posso ter problemas sérios aí com a abstinência, porque o meu organismo precisa de um tempo para voltar a produzir. Né? A gente disse, né, inclusive, doenças lá, como a mal de Addison, lá, né, a deficiência dos hormônios adrenais, pode levar aí à morte, né? A voltar à condição anterior, pode levar à morte. Aí, né? Então precisa ser retirado lentamente para que esse eixo seja restabelecido. Então tem que ir devagarzinho para dar tempo do meu organismo voltar a se autorregular. Né? Porque agora eu estou fazendo uma regulação exógena quando eu estou tomando corticoide. Entendido? Bom, número 10. Uma das reações adversas mais corriqueiras dos AINES é a irritação gástrica. Então, o estudante de farmácia, Pitágoras, sugeriu o uso do misoprostol, um análogo sintético da prostaglandina E1, que teve seu uso restrito devido ao potencial abortivo. É o Citotec, tá? É um medicamento que foi muito usado para fazer aborto, depois eles tiveram que limitar o uso dele. Né? Então, avalie a proposição desse aluno e escolha a alternativa que justifique a sua escolha com base fisiológica. Então, a correta está aqui, né? Concordo, né? Porque realmente esse fármaco, ele foi inicialmente produzido com essa finalidade. Ele era para tratamento de gastrite e úlcera. Por quê? Ele fazia o papel da prostaglandina e a prostaglandina ela estimulava a liberação de muco protetor. Então, esse medicamento imitava a ação da prostaglandina, fazendo com que nosso organismo produzisse mais muco protetor. Só que essa prostaglandina ela também induz a contração da musculatura lisa-uterina, que era o que levava ao efeito abortivo. Tá? Então, concordo, né? Pois a PGE1 é uma prostaglandina envolvida no controle da produção de mucina nas células parietais do estômago, aumentando sua atividade. Isso aqui só 4 acertaram. 5 foram no discordo aqui. Bom, beleza. Muito bem. A dor foi definida pela Associação Internacional, tem aquela definição de dor. De forma simplificada, pode ser considerada como uma cadeia de 3 neurônios, né, a condução nociceptiva. Né? O neurônio de primeira ordem originada na periferia e projetada para a medula espinhal. O neurônio de segunda ordem ascendente pela medula espinhal, e o neurônio de terceira ordem projetado para o cérebro, né, o
o cérebro cerebral, né? O cérebro cerebral foi ótimo. Tá, beleza. Então, né, há também o arco reflexo, que depende dos nossos receptores para ocorrer. Avalie a escolha uma alternativa correta sobre o arco reflexo. Então, está colocado que o arco reflexo independe da modulação da dor do encéfalo. Vocês lembram, né? No arco reflexo, o neurônio aferente chega até a medula e muitas vezes, né, tem duas possibilidades, né? Pode ser direta, né, ou indireta ali, mas pode ter uma ligação direta com o neurônio eferente ou pode passar por aquele interneurônio. Mas nenhum desses dois casos depende de chegar no cérebro para poder produzir o ato reflexo. Então, o arco reflexo é a saída e volta da medula mesmo, sem necessidade de ir para o encéfalo. Ok? A 12. Essa é aquela figura que mostrava, então, o gânglio espinhal, a medula aqui, né? O gânglio espinhal sendo cortado ali, né? A raiz ventral e a raiz dorsal, né? Então, só para a gente entender, né? A raiz, eu tinha duas situações, né? O neurônio sensitivo, então, na hora que a pessoa encostava na chama, ela acendia, chegava na medula e depois voltava. Então, só para a gente lembrar o caminho que é feito aí por esse neurônio, é sempre no sentido, né, do corpo para, né, as terminações, pro axônio. Então, aqui é corpo, axônio. Beleza. Então, né, o estímulo estava aqui, então esse era o neurônio sensitivo, o neurônio aferente, ele subia, passava aqui, né, pela raiz dorsal, passava pelo gânglio espinhal, entrava então na medula e depois fazia a conexão pelo interneurônio e voltava pelo neurônio eferente, o neurônio motor, para fazer a retirada da mão, né? Então, se eu cortasse aqui, o que aconteceria? Se eu cortasse aqui, esse estímulo não chegaria na medula. Aí, duas coisas. Eu não teria o arco reflexo e outra, eu não teria sensação dolorosa, tá? Porque daqui também sobe para o encéfalo para poder ser entendido como dor. Né? Se eu cortasse aqui, né, no corte B, a pessoa sentiria a dor, né, mas não teria o reflexo de tirar a mão. Por quê? Eu estou cortando o neurônio eferente, aquele que vai estimular meu músculo a contrair para eu tirar a mão dali. Então, imagine duas situações, ele colocou essa situação, né? Então ele colocou aqui, uma pessoa sente queimadura, mas não afasta a mão da fonte. Sente a queimadura, né, mas não afasta a mão da fonte. Isso aqui seria o que a gente falou. Se eu cortar em B, isso vai acontecer. Uma pessoa não sente a queimadura e não afasta a mão da fonte. Aí eu teria que cortar em A. Eu nem vou sentir e nem vou afastar a mão da fonte. Uma pessoa não sente a queimadura, mas não está com a mão na fonte de calor. Mas não está com a mão na fonte de calor. Bom, não importa aqui. Aqui seria então a resposta 2 para A, né? A, então, seria a 2, né? Essa 2 aqui é A, e 1 é a B. Beleza? Isso aqui é da casa do arco reflexo. Falso ou verdadeiro? Então, situação aqui, né? Os efeitos indesejáveis cardiovasculares causados pelos AINES convencionais são inibidos pelos AINES seletivos da COX-1, COX-2. Falso, né? Ou justamente o contrário. Diclofenaco de sódio é mais efetivo que a prednisona no tratamento do processo inflamatório. Falso também. Lembrando, a prednisolona ela está atuando na fase mais anterior do que o diclofenaco. O diclofenaco bloqueia só a síntese de prostaglandina, enquanto a prednisolona está atuando lá no mastócito, evitando a liberação de histamina, o processo todo, né? Muito bem. Inibidores seletivos da COX-2 podem aumentar o funcionamento do eixo de produção de leucotrienos.
aí está verdadeiro, né? Vocês lembram que se eu estou produzindo ácido araquidônico e não estou metabolizando pela COX, eu posso levar esse ácido araquidônico para a LOX e produzir leucotrieno. Muito bem. Normalmente, um paciente que apresenta intolerância à aspirina também apresenta intolerância ao diclofenaco. Sim, os dois são da mesma classe. Basicamente, né, o diclofenaco também é um potente inibidor da COX-1 e 2, então, muitas vezes há essa intolerância cruzada. Né? E, por fim, o ácido acetilsalicílico inibe a fosfolipase A2, que impede a formação do ácido araquidônico. Não, né? O AS, como os outros AINE, ele impede a formação de prostaglandinas, prostaciclinas, tromboxanas e tromboxanas agindo sobre a COX, né? Então seria falso, falso, verdadeiro, verdadeiro, falso. Nimesulida é um AINE mais prescrito na atualidade. Um dos mais, né? Um dos mais. Em sua bula, na parte das contraindicações, lê doença ulcerativa ativa, né, do gastroduodenal. Aqui é contraindicação. Né? Hemorragia digestiva. Então, se a pessoa já tem lesão ali, óbvio que eu não vou usar um fármaco. Por mais que ele tenha uma ação um pouco mais voltada para COX-2, se ele inibe COX-1 também, a diminuição da produção da prostaglandina, que a gente falou, a PGE1, vai levar à irritação gástrica. 2. Menores de 12 anos. Eu expliquei para vocês a síndrome de Reyer, né? Então, tanto a AS quanto a nimesulida, né? Nesses dois casos aí, tem descrito na literatura para a nimesulida também, é uma doença causada pela utilização desses fármacos junto com alguns tipos de vírus, como é o caso da varicela zoster, o vírus da catapora, e também o vírus influenza, né, da gripe, tá? Da gripe. Então, são dois vírus. Quando eles estão associados com esses AINE, eles promovem lesão da mitocôndria e podem levar, principalmente, aquelas células que dependem de muita energia, como é o caso do sistema nervoso central, células do encéfalo, e outra que é dos hepatócitos, são os hepatócitos, né? Nesses dois casos, né, vai haver uma lesão bastante extensa. Então, essa síndrome de Reyer, ela é caracterizada pela encefalopatia e hepatopatia, ou seja, dano no cérebro e no fígado. Tá? Então, crianças menores de 12 anos, normalmente, é contraindicado o uso desses fármacos. Tá? Depois dos 12 anos, aparentemente, a própria atividade hormonal acaba diminuindo a ocorrência dessa reação. Tá? 3. Antecedentes de alergia ou asma a outros AINE. Isso aí é óbvio, né? Então aqui, gente, aqui era a letra C, só a 2 e a 3. Vamos ver que tinha errado na 1 aqui. A diminuição da produção de prostaglandina é 2. A principal prostaglandina envolvida na secreção de H+, sem estômago, H+, no estômago, explicada na primeira reação adversa. Explicaria, está tudo errado aqui. Essa deve ser de cortar até pela redação, está errado. Tá? Então não é. Ela não está envolvida na secreção, ela está envolvida na secreção de mucoprotetor e não de H+. Ok? Beleza. E a última, para a gente finalizar aqui, das instruções da prova, outra de reação adversa, né? Falando sobre a prednisona. Então, não é recomendável administrar vacinas com vírus vivos. Né? Então, mesma coisa. Porque se ela é imunossupressora, se eu administro uma vacina com vírus vivo, a chance é de, ao invés de eu estimular meu sistema imune a produzir defesa contra esse vírus, eu vou estar facilitando a ação desse vírus, que ainda está vivo, no meu organismo. Ele está atenuado, né? Tem algumas vacinas que são atenuadas. Então, é contraindicado aí. Pode ser necessário aumentar a ingestão de proteínas durante o tratamento de longo prazo. Por quê?
Porque os corticoides, eles diminuem a síntese proteica, né? Levam à perda muscular. Então, tem que melhorar esse aporte para minimizar esse efeito. Recomenda-se uma dose mínima eficaz durante o tratamento mais curto possível, por aquele efeito que nós explicamos anteriormente, né? Porque se eu ficar usando por um período prednisona, eu posso induzir aquele feedback negativo, né? Eu posso levar né, na retirada, ocasionar então uma síndrome da retirada aí do corticoide, né? Então, pode ser pior do que a doença predecessora, né? A doença para a qual ele estava sendo utilizado. Então, quanto menos tempo e quanto menor a dose, melhor, tá? Em pacientes com idade avançada, o uso prolongado de corticoides pode levar a elevar a pressão arterial. Lembra que eles retêm líquido, né? Em mulheres com idade avançada pode ocorrer osteoporose. Lembra que ele também diminui a absorção e a incorporação do cálcio na matriz óssea, né? Então, são os casos aí. Alguém abriu o microfone? Alguma dúvida quanto a isso? Não? Bom, beleza. Então, a corticoterapia, né, a resposta correta, induz o mecanismo de feedback negativo, né? Então, como a gente tinha falado, inibindo a produção de corticoide endógeno. Por isso, deve ser evitado em longos períodos ou retirada lentamente. Beleza, era isso. Ok? Vamos lá, só para poder dar uma olhada como é que vai ser a questão né, como é que vai rolar essa questão da prova. Então, nós temos aqui, eu vou liberar daqui a pouquinho, já tem aqui postado para vocês. Isso aqui é da Química Farmacêutica. Eu vou liberar aqui, eu tenho que liberar para a turma, né, publicar para a turma, vou liberar para vocês lá. O que eu quero que vocês aprendam, né? Senão vocês vão chegar lá na aula 10, e vão pegar, então, o exercício, a prova. Feita a prova, resolvida a prova, vocês vão salvar. Quem tiver habilidade para poder, né, conseguir fazer aí o PDF, fica melhor. O PDF, você vai ter certeza que o professor não vai enganar, não vai te enganar, não vai... Então, é uma segurança para mim, é uma segurança para vocês, tá? Então, se você puder fazer o PDF, melhor ainda. Quem não sabe fazer no PDF, por exemplo, se eu tiver um arquivo Word, vou até abrir um arquivo Word aqui. Vocês não estão visualizando isso aqui não, né? Deixa eu liberar aqui, deixa eu mudar a compartilhamento aqui, senão não vai dar certo. Deixa eu compartilhar minha tela. Pronto, se eu abrir um documento aqui, né? Então, não sei se alguém tem essa versão do Word, mas mesmo versões mais antigas costumam aparecer. Você vai fazer o quê? Você vai chegar aqui, né, no arquivo, e aí vem lá, exportar. Aí você vem exportar, vai lá, criar PDF. Ele já cria o PDF, salva para você, belezinha, num tamanho bacana, para poder enviar. Se não, vocês vão mandar em Word mesmo. Se não souber, vocês me mandem em Word mesmo, tá? Agora vamos voltar lá no AVA. Então, chegou lá no AVA, como é que vocês vão fazer para enviar? Vocês vão lá em minhas mensagens, tá? Licínio, eu não estou conseguindo abrir o AVA desde a hora que começou a aula que eu estou tentando. Não tem problema, você tem 24 horas para abrir. Mas está falando que está com um problema que foi enviado um chamado. Não sei. Não entendo nada. Eu, de qualquer forma, gente, isso daqui eu queria falar para vocês. A norma é institucional. Eu tenho que postar na aula 10, liberar para vocês na aula 10, e só pode ser através do AVA. Então, eu não posso enviar isso por e-mail, não posso mandar pelo Telegram, tá ok? Então, vai ficar na aula 10, ok? Na aula, né, do encontro 10, né? Nem na pré, nem na pós, na aula da 10, ok? Do encontro 10. Aí vocês vão entrar, vão chegar, vão resolver a prova. Essa tela vocês estão vendo, né? Esse é lá nas minhas mensagens. E aí vocês vão chegar, né? Vamos lá, nova mensagem, vamos criar uma nova mensagem. Vamos ver se vai abrir aqui também, porque está tanto tempo aberto aqui que pode ser que já não esteja funcionando mais. Com um tempão aberto aqui quando a gente estava dando aula.
Tá, não vai funcionar assim. Tá meio lento, mas vai. Aí é como um e-mail comum, né? Você vai selecionar destinatário. Então, o destinatário, só ele atualizar. Então, você vai falar, procurar disciplina, disciplina no caso, FISFA, né, processo inflamatório, papel, aí você vai procurar professor e digita o nome, né, do professor mais bacana do Pitágoras aqui, que sou eu, né? Vai ali sim, ele vai procurar. Aqui ele não vai me achar porque ele não vai mandar para mim mesmo, né? Mas qualquer nome que você puser aqui, vai, né? Quando você puser o nome, vai aparecer. Aí você vai colocar aplicar, tá vendo? Vai colocar aplicar e vai ficar então meu nome como destinatário aqui. Assunto, eu coloquei lá um tutorial também, tutorial não, é uma instrução. Lá naquele cabeçalho tem a instrução do formato que vocês vão colocar esse assunto aqui, né? Então, deixa eu ver aqui se eu consigo abri-lo aqui. Ah, não vou abrir agora não, porque senão está arriscado mostrar a prova antes da hora. Então, mas tem lá. Vocês copiem aquilo que está em negrito lá na instrução, cola aí e só substitui. É só substituir o nome de vocês aí, tá? Colocar o nome completo. Estou pedindo para colocar o nome completo de vocês aí, tá? Beleza. E aqui vocês vêm em mensagem, aí vocês escrevem, né? Olá, professor, boa noite, né? O senhor está bem? Como é que vai a família? Aquele negócio todo. E tá, beleza. Corrija com carinho, o que vocês gostam de falar sempre, né? Então vamos lá. Aí depois vem lá em anexar, né? Ali embaixo, vocês viram como é que é? Aqui, ó, vem aqui, ó, né? Aqui em anexos, vocês vão adicionar um anexo. Vão escolher o arquivo e vocês vão procurar onde que está o arquivo. Vamos dizer aqui, ó, está oficial, já está a tela aqui, ó, né? Então, vai lá, oficial, beleza. Aí eu vou dar um nome para ela. O modelo do nome eu também coloquei lá, mesma coisa, vocês vão copiar e colar aqui, só substituir o que vocês precisam substituir. Aqui não estou pedindo para vocês colocarem o nome completo não, mas o primeiro e o último nome. Porque tem gente que tem aquele nome imperial, igual do Dom Pedro, né? Fica grande demais aí para nome de arquivo. Mas só para poder eu saber qual arquivo é de quem. Beleza? Muito bem. Então, pôs o nome aqui, mandou enviar aquele arquivo. Tá? Um nome qualquer aqui, ó. Sei lá, amostra. Beleza. Aí, bacana, ó, o arquivo já vai estar lá. Tá? Aí é só vocês mandarem enviar. Não vou mandar enviar aqui porque não é o caso. Tá? E é isso. Vocês têm até as 21 horas do dia de amanhã, né, para poder me entregar isso, ok? Alguma dúvida, gente? Não? Bacana, então. Então, algum de vocês que está agora online, temos presentes aqui 12 alunos, algum de vocês não está no Telegram? Todos têm o Telegram, né? Porque o Telegram fica mais ágil, que eu não preciso ficar parado aqui na frente do computador. Posso andar com meu celular aqui que eu resolvo a situação do mesmo jeito. Oi? Bacana? Todo mundo tem o Telegram? Então tá. Sim, certinho. Então eu vou liberar agora, vou parar, nós vamos parar a aula agora aqui. Se ninguém tiver mais nada a perguntar, nenhuma dúvida, aí eu já libero lá a prova e vocês mandam brasa. Deem uma lida geral, vou instruir vocês a dar uma lida geral, para ver se estão entendendo o que está sendo pedido. Tá? E aí nós discutimos, nós conversamos aqui. Eu vou deixar o Telegram aberto também aqui, tá? Mas qualquer dúvida que vocês quiserem também mandar pelo Telegram, não, eu vou deixar aqui o Teams aberto aqui e vou estar também acompanhando pelo Telegram. Mas só para não ter que ficar o tempo inteiro aqui na frente do computador. Ok? Então vamos lá. Vou interromper aqui essa filmagem e vou deixar aberto aqui. Vocês vão já lá para poder olhar a prova. Valeu?
Ó, boa prova para vocês, né? E tranquilidade. Já tem 24 horas aí, vocês vão se conversando aí para ver o que é que cada um pode contribuir, né? Mas tem que me enviar em separado, beleza? Sigam as instruções que estão lá no cabeçalho.